Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Jadson Dias, eu sou estudante de psicologia do último semestre e hoje eu gostaria de responder algumas perguntas sobre o autismo que esses estudantes, esse grupo de estudantes me solicitou para poder dialogar, né, a nível de uma gincana deles, e eu gostaria de falar para vocês aqui um pouco, basicamente, do que é o autismo. Vou começar dizendo que o autismo, ele é um transtorno global do desenvolvimento infantil, neurológico e genético. Por que ele é neurológico e genético? Porque neurológico envolve ali o seu cérebro, envolve seus comportamentos, envolve ali toda a sua adicção, seu desenvolvimento como criança do cérebro para o corpo. E por que ele é genético? Genético porque ele já nasce com o indivíduo. Não existe uma causa que faz com que o indivíduo ele fique autista, tá bom? E aí a gente traz aqui em três instâncias. Primeiramente, eu gostaria também de dizer que o autismo, ele se manifesta a partir dos 3 anos de idade e se prolonga por toda a vida, tá? Caracteriza-se pela seguinte tríade de sintomas que eu vou falar aqui agora. A primeira tríade de sintoma é as disfunções na área social. O indivíduo, ele não tem muitas habilidades de interação sociais. A gente percebe através disso, a gente já percebe ali que ele tem esses déficits ali na sua socialização. A segunda da tríade é o comprometimento na comunicação verbal. A gente percebe que a criança ela não tem uma dicção muito boa para poder falar, se expressar o que ela está sentindo, e aí a gente já começa analisando. Não é sempre em todos os casos, como eu vou falar mais a fundo, mas isso é uma coisa, um ponto forte e no geral sempre se manifesta. E a outra parte da tríade é as disfunções comportamentais que eu falei. A área social é sempre a mais prejudicada e é a base para o diagnóstico. A área social do indivíduo, né, da criança até a sua fase adulta, ela tem esse problema de se relacionar, de se expressar, de falar, de manter contato com as pessoas. O seu social é muito abalado. E agora, dito isto, eu quero falar a nível de transtornos, tá? Não se chama para psicologia, psiquiatria, a gente não chama mais de autismo. Ah, essa criança tem autismo. A gente chama de transtorno de espectro autista, é o TEA, porque houve-se uma inovação desse diagnóstico. Através da psiquiatria, estudado juntamente com os psicólogos, desenvolveu, né, diversas manifestações de autismo. E aí eu vou falar aqui alguns exemplos do autismo. A primeira é o traço do autismo. É muito leve, não chega a fechar de fato o diagnóstico, porém já causam prejuízos na interação e na interpretação e na interação social. Então, esses traços do autismo, ele não é de fato o transtorno em si, ele tem os traços e aí a criança ela é estudada, avaliada e já é sim das diversas manifestações. A segunda é síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é um autismo leve, tá? Ela é um tipo leve, em que não há atraso na aquisição da fala até os 3 anos de idade, são inteligentes, não há retardo mental, não há não há problema na realização de tarefa, ele faz tudo sozinho, mas tem dificuldade de interação social. Aqui que é o ponto de dificuldade dele. Ele não tem problema nenhum para fala, não atrasa muito na fala, ele é muito inteligente, ele faz muito cálculos, ele aprende as coisas fáceis, porém na relação social ele já deixa esse gap aí que o indivíduo, entre aspas, que não tem, né, eu não posso dizer normal, mas um indivíduo que não tem esse aspecto do autismo, geralmente eles conseguem se relacionar normalmente. Então, no 3, a gente vê aqui, o 3 é o autismo de alto funcionamento de performance. Antes, esse alto funcionamento de performance, ele era o síndrome de Asperger, só que o diferencial é esse aqui, ó. Ele é parecido com o de Asperger, tá? Mas há um atraso de aquisição de fala devido à semelhança, tá? Ele é igual, só diferencia a questão da fala. A fala dele, ele tem esse atraso, ele não consegue juntar as palavras direitinho para falar e tudo mais. Consegue desenvolver? Consegue. A gente vai falar um pouco mais além. Mas tem essa dificuldade. O autismo 4, tá? Dentre muitos outros, mas eu vou finalizar com esse.
é o autismo clássico, ele é o grave. O mais conhecido como retardo mental, dificuldade extrema de comunicação e contato visual, movimentos estereotipados, que é aquela pessoa que se movimenta muito, a gente já sabe, né? Quando a gente vê uma criança ou um adulto que se movimenta muito, a gente já percebe que ele é autista. A olhos nus, nem precisa ser psicólogo, psiquiatra, você já começa a perceber, aquele menino deve ter autismo. Quem não conhece mesmo o que é autismo pode julgar qualquer outro problema psicológico. Outra coisa que eu queria também falar, né, dito essas diversas manifestações, é que autismo, gente, não é uma doença, tá? Não é uma doença, é uma síndrome. Jadson, diferencia aí doença de síndrome. Doença, ela tem uma causa, tá? As doenças, seja ela de ordem psicológica ou do corpo, a genética, ela sempre tem uma causa. Sempre tem um problema principal para que a pessoa fique com essas dificuldades, apresente esses sintomas. Mas o diferente da síndrome, a síndrome nunca tem essa causa certinha. Tipo, você não sabe o que foi que provocou essa síndrome na criança. Primeiro que já vem na genética, né? Então já tem essa grande dificuldade de saber. Você começa a traçar, poxa, será que os familiares têm? Será que houve alguma coisa na infância, quando ele nasceu, ao nascer? Mas não tem como saber certinho o que foi que fez essa criança ter essa síndrome. Então, por isso, não é uma doença, é uma síndrome, ok? Então, se você achava que uma pessoa que tem autismo, ela é uma pessoa doente, já tire isso do seu vocabulário e entenda que não é doente, ela tem uma síndrome. Tá? E outra coisa que eu vou finalizar esse vídeo. Há uma pesquisa que 70 milhões de pessoas no mundo têm possibilidade de ser autista. Só que não é uma conclusão. Por quê? Porque acontece que muita gente não busca fazer esse diagnóstico precoce, não faz essa análise. Muitas pessoas, às vezes, elas justificam pelo fato do financeiro, problemas financeiros, e aí não liga para isso, aí o tempo vai acontecendo. Só que hoje, existem várias maneiras de a pessoa fazer, sim, uma avaliação para saber se tem autismo. É necessário fazer, a olhos nus, a pessoa começa a perceber as dificuldades. Umas crianças falam, a partir de 3 anos já está falando normalmente, e as outras não, já é um ponto para se analisar, tá? Já é um ponto para você buscar, seja pelo SUS, seja por qualquer possibilidade já de descobrir se essa criança ela pode ter o autismo, tá? Que é o TEA, Então, eu finalizo esse vídeo dizendo para vocês que vale a pena vocês ter esse olhar. Houve também uma pergunta que eu quero finalizar com essa pergunta. Jadson, o que é que você diz, o que é que você recomenda que os professores como é que ele deve lidar com isso na escola, na sala de aula, com alunos que têm esse espectro autista? É recomendado que todos os professores eles estudem sobre isso primeiramente, eles estudem possibilidade de acolhimento, possibilidade de abordagem com esses alunos. Então hoje atualmente eu estagio numa escola e eu tenho esse olhar diferencial, né? A gente chama de um olhar qualificado. E a gente tem esse olhar qualificado para essas crianças, porque elas não têm que ser generalizadas, elas não podem, as pessoas não sabem, diz que é doença, descriminaliza, discrimina, melhor dizendo, e tem preconceito, e trata mal, e tal. Então tem que ser um olhar, tem que ter um cuidado, né? Tem que ser ouvido, tem que ser direcionado, tem que ser respeitado, tá bom? Eu deixo essa minha fala para vocês, obrigado por essa oportunidade, espero que ajude esse vídeo, e que vocês consigam seus objetivos, tá bom? Um abraço.